Olá, bom dia, sou o Tenente Clédson e o assunto da nossa aula será argumento de um número complexo. Então vamos lá iniciar nossa aula de hoje. Então, argumento. Então vamos observar aqui a figura ao lado. Então, essa figura eu tenho aqui o plano de Gauss, onde o eixo horizontal é o eixo real e o eixo vertical é o eixo imaginário. E tem uma circunferência. Aí observe que a interseção da circunferência com o eixo de Gauss aqui, ó, no plano real, eu chamei de N. E peguei um ponto M, que é o afixo, pertencente à circunferência. Então, aqui eu consigo o arco NM. Então, esse arco NM, ele tem um ângulo correspondente. Esse ângulo aqui, ele é chamado de argumento do número complexo Z. Então, vamos lá para a definição. Chama-se argumento de Z qualquer ângulo θ que corresponde a um arco de lambda aqui da circunferência, de origem N e extremidade M, conforme mostrado aqui na figura. Então, observe o seguinte, ó. Eu vou indicar o argumento de um número complexo pela letra grega θ, né? Que é igual a argz. Então, vai aparecer essa notação argz, que é argumento de Z, ou simplificando só θ, que é o argumento do número complexo Z. Então, em caso particular, quando o argumento variar de 0 a 2π, ou seja, quando for uma volta completa na circunferência, estiver variando, ele vai receber o nome de argumento principal. Então, observe aqui a figura abaixo. Então, aqui eu tenho um afixo M, AB, né? No caso, A é a parte real e B é a parte imaginária. Então, observe que se eu pegar aqui, ó, a distância do ponto do O, que é a origem, até o afixo, é o ρ, que você já sabe que é o módulo. Então, ele vai ter uma certa inclinação. Esse θ aqui, ele é o argumento, né? Então, a gente forma um triângulo retângulo. Então, a distância de O até M1 vai ser A, que é a parte real. A distância de O até, vamos chamar aqui de M2, né? Vai ser B, que é a parte imaginária. Então, aqui você tem um teorema de Pitágoras. Então, utilizando o teorema de Pitágoras, porque esse ângulo aqui é 90 graus, ó, a gente pode ter as seguintes relações, ó. O cosseno de θ vai ser igual a A dividido por ρ. E o seno de θ vai ser igual a B dividido por ρ. Só lembrar o que é cosseno. Cosseno é cateto adjacente, que é o A, dividido pela hipotenusa, que é o ρ. Lembrando que o ρ é o módulo. O que é o seno de θ? É cateto oposto, que é o B, dividido pela hipotenusa, que é o ρ. Entenderam? Então vamos lá, ó. Representações geométricas do argumento principal. Então, quando eu falo de argumento principal, eu já estou afirmando que o meu argumento ele está variando de 0 a 2π. Então, primeiro caso, quando o afixo, né, que esse ponto M, ele pertencer ao primeiro quadrante. Então, quando ele pertence ao primeiro quadrante, observe que esse argumento aqui, ó, ele forma um ângulo agudo, ou seja, um ângulo menor que 90 graus. O segundo caso é quando o afixo pertencer ao segundo quadrante. Então, observe que esse ângulo aqui é maior que esse, ó. Então, esse ângulo que ele forma quando o afixo pertence ao segundo quadrante vai ser um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior que 90 graus e menor que 180. Terceiro caso, quando o afixo pertencer ao terceiro quadrante. Então, você observa que esse ângulo formado, o argumento, ele vai ser maior que 180 graus, porém menor que 270. Quando o afixo pertencer agora ao quarto quadrante, ó. Então, esse afixo aqui ele pertence ao quarto quadrante. Então, você observa que o argumento ele é maior que 270, porém ele é menor que 360. Então, isso aqui é o argumento principal. Mas só que vai ter casos também que o afixo ele vai pertencer ao eixo real e ao eixo imaginário. Nesse caso aí, quando ele pertencer ao eixo real, quando o afixo pertence ao eixo real à direita da origem, então você tem que o argumento principal vai ser zero, vai ser nulo. Quando o afixo pertencer ao eixo real à esquerda da origem do sistema, ó, você observa que o argumento vai ser igual a π, ou seja, 180 graus, um ângulo raso. Também vai ter caso que o afixo ele vai pertencer ao eixo imaginário acima da origem e vai pertencer ao eixo imaginário abaixo da origem. Quando ele pertencer ao eixo imaginário acima da origem, o seu argumento principal vai ser 90 graus, ou seja, π sobre 2. E quando
o afixo pertencer ao eixo imaginário abaixo da origem, o seu argumento principal, que é o θ, vai ser 3π sobre 2, que é igual a 270 graus. Vamos ver alguns exemplos aqui. Ó. Exemplo 1. Em cada caso, determinamos o argumento principal dos números complexos. Dados. Letra A, Z1 igual a 4 mais 4i. Então, o primeiro passo é você observar e determinar quem é A e quem é B. Então, A vai ser igual a 4, que é a parte real. E o B também vai ser igual a 4, que é a parte real. Agora, você vai encontrar o módulo desse número complexo Z1, que eu falei que a gente pode chamar como ρ1, ou módulo de Z1, mesma coisa. Isso aqui vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, fica 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, ρ1 vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes 4 ao quadrado. Pode usar as propriedades da radiciação. Então, esse 4 aqui, ó, já vai sair do radical. Então, você vai ter o seguinte aqui, ó. Você vai ter que o ρ1 vai ser igual a 4 raiz quadrada de 2. Então, você determinou o módulo do número complexo Z1. Então, uma vez que você determinou o módulo, você pode encontrar quem é o cosseno e quem é o seno do θ. Porque o objetivo aqui é encontrar o argumento principal, que é o θ. Então, cosseno de θ vai ser igual a A dividido pelo ρ. Nesse caso aqui seria o ρ1. Mas quem é um A? O A vale 4. Quem é o ρ? 4 raiz quadrada de 2. Então, você vai ter que o cosseno de θ vai ser igual. Posso logo simplificar esse 4 com esse 4. Já vou fazer de forma direta aqui a racionalização. Então, você vai ter que o cosseno de θ é raiz de 2 sobre 2. Vou fazer de forma análoga ao seno de θ. Então, seno de θ vai ser igual a B, que também é 4, dividido pelo ρ, que é 4 raiz quadrada de 2. Posso simplificar novamente aqui, ó. Então, você vai ter o seguinte. Você vai ter que o seno de θ vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. Aí você vai analisar, ó, qual é o ângulo que o cosseno é raiz de 2 sobre 2 e qual é o ângulo que o seno é raiz de 2 sobre 2. Só pode ser 45 graus. Então, o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2 e o seno de 45 graus também é raiz de 2 sobre 2. Lembre lá do seu nono ano. Ou você pode colocar em forma de radianos, né? Então, o θ pode ser também π sobre 4 radianos. Então, vamos olhar uma representação geométrica aqui. Ó. Você tem aqui o ciclo, né? A circunferência, no caso aqui. Então, você tem um afixo que é 4 e 4. Calculei a distância da origem até esse afixo, que é 4 raiz de 2, que é o módulo. E aqui apliquei a fórmula trigonométrica e encontrei o cosseno e o seno de θ, que é esse ângulo de 45 graus. Aí eu verifiquei que esse ângulo de 45 graus, que é o meu argumento principal, é igual a 45 graus. Vamos ver aqui a letra B. A letra B já muda o número complexo. Então o A aqui, ele vale menos 1/3, que é a parte real, e o B vale também menos 1/3. Ah, então quer dizer que toda vez a parte real vai ser igual à parte imaginária? Não, tá? Isso é coincidência. Então, de forma análoga à letra A, eu vou encontrar aqui o ρ, mas agora vai ser ρ2, porque você tem um número complexo Z2. Ó. Isso aqui vai ser a raiz quadrada de menos 1/3 ao quadrado, mais b ao quadrado, que também é menos 1/3, e eleva ao quadrado. Então, ρ2, ó, vai ser igual a raiz quadrada, menos 1/3 ao quadrado, vai dar 1/9. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Mais menos 1/3 ao quadrado, também dá 1/9. Então, somando 1/9 mais 1/9, isso aqui vai ser raiz quadrada de 2/9. Vou tirar da raiz, então você vai ter que o ρ2 vai ser igual a raiz quadrada de 2
sobre 3. Então você já determinou o módulo do número complexo Z2. Uma vez que você determinou o módulo, agora você encontra o cosseno de θ e o seno de θ. Então, vamos lá. Quem é o cosseno de θ? O cosseno de θ é A dividido pelo ρ. Mas só que o A vale menos 1/3. Então, como você vai ter uma divisão de fração, eu vou fazer direto. Ó. Já vou multiplicar pelo inverso de ρ. Então, o inverso do ρ é 3 dividido por raiz de 2. Ó. Simplifica. Então, você vai ter que o cosseno de θ vai ser igual... Vou fazer direto. Vai dar menos raiz de 2 sobre 2. Eu já simplifiquei, já fiz a racionalização. O seno de θ, ó, de forma análoga, vai ser menos 1/3 vezes 3 dividido por raiz de 2. Ó. Simplifica. Então, você vai ter que o seno de θ vai ser igual a menos raiz de 2 sobre 2 também. Então, observe que no exemplo da letra A, você tinha que o cosseno de θ era raiz de 2 sobre 2 e o seno de θ é raiz de 2 sobre 2. Mas só que aqui você vai ter que o cosseno e o seno é menos raiz de 2 sobre 2. Ou seja, esse ângulo aqui, ele não vai estar no primeiro quadrante. Então, como é que você vai saber o quadrante que ele vai se encontrar? Você olha para os afixos. Ó. O afixo aqui é menos 1/3 e menos 1/3. Então, ele vai estar no terceiro quadrante. Ou poderia olhar para o sinal do seno e do cosseno também. Ó. Onde é que o seno vai ser negativo e o cosseno vai ser negativo? No terceiro quadrante. Tá bom? Em todo o ângulo do terceiro quadrante, você escreve assim. Ó. Você escreve como sendo θ, que é o argumento principal, vai ser igual a alfa mais 180 graus. Por quê? Esse 180 graus é a metade do círculo, né? Meia volta. E esse alfa aqui é o pedaço do ângulo que se encontra no terceiro quadrante. Aí, ou seja, você vai ter que fazer uma redução para o primeiro quadrante. Então, para você encontrar esse alfa aqui, basta você olhar o cosseno e o seno sendo positivo. Então, qual é o ângulo onde o cosseno é igual a raiz de 2 sobre 2 e o seno é igual a raiz de 2 sobre 2? Só pode ser 45 graus. Logo, o seu θ vai ser igual a 45 graus mais 180. Então, o θ vai ser igual a 225 graus. Esse aqui é seu argumento principal. Ou, eu posso dizer que o θ é igual a 5π dividido por 4 radianos. Professor, fiquei em dúvida nesse 45 graus. Então, vamos aqui olhar na forma geométrica. Você tem aqui o afixo, que é menos 1/3 e menos 1/3. Correto? Você tem aqui o módulo. Encontramos o módulo. Então, você olha aqui o ângulo θ. Ó. Esse ângulo que vai daqui até aqui, ó, é o argumento principal. Mas observe que esse argumento principal, você pode pegar esse ângulo de meia volta e somar com esse ângulo alfa. O problema é descobrir quem é o alfa. O que foi que eu fiz? Eu peguei e reduzi para o primeiro quadrante. Ó. Quando você reduz o primeiro quadrante, você sabe que esse ângulo aqui, ó, vai ser igual a 45 graus. Por quê? Porque você vai ter cosseno de θ igual a raiz de 2 sobre 2 e seno de θ igual a raiz de 2 sobre 2. Ou seja, o ângulo é 45 graus. Mas só que esse ângulo, ó, ele é congruente ao ângulo alfa que eu estava procurando. Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice. Então, a alfa é 45 graus também. Logo, o argumento principal vai ser esse ângulo de meia volta, que é 180, mais esse pedacinho aqui que é o alfa. Então, mais 45 graus. Logo, o argumento principal desse número complexo Z2 é igual a 225 graus ou 5π sobre 4 radianos. Vamos ver aqui a letra C. Então, na letra C, você tem que Z3 é igual a menos 9. Então, observe que eu não tenho parte imaginária. Então, A vai ser igual a menos 9 e o B vai ser igual a 0. É aqui que eu friso a importância de saber teoria. Porque se você lembrar da teoria, essa letra C aqui você responde só em olhar. Só de olhar você já sabe que o argumento principal desse número complexo é 180 graus, ou π radianos. Por quê? Porque esse afixo ele vai pertencer ao eixo real do lado esquerdo da origem. Mas vamos supor que você não soubesse essa teoria, esqueceu na hora, aí tem que fazer os cálculos. Então, primeiramente eu vou encontrar o ρ3. Então, o ρ3 vai ser igual a raiz quadrada de
menos 9 ao quadrado, né? Porque A ao quadrado mais B ao quadrado. Então ficaria 0 ao quadrado. Então ρ3 vai ser igual a raiz quadrada de 81, porque menos 9 ao quadrado é 81. Então ρ3 só pode ser igual a 9. Então uma vez que você encontrou ρ3, você vai determinar cosseno de θ e seno de θ. Então vamos lá. Então cosseno de θ vai ser igual a A dividido pelo ρ. Mas quem é o A? O A vale menos 9. Dividido pelo ρ, que é 9. Logo, cosseno de θ é igual a menos 1. Seno de θ vai ser B. O B vale 0 dividido pelo ρ, que vale 9. 0 dividido por 9 é 0. Logo, o seno de θ é igual a quanto? A 0. Aí você observa. Qual é o ângulo cujo cosseno é igual a menos 1 e o seno é igual a 0. Então só pode ser 180 graus. Ou o θ vai ser igual a π radianos. Vamos ver aqui, olhando forma geométrica. Você observa que esse afixo é menos 9 e 0. O afixo ele pertence ao eixo real do lado esquerdo da origem. Lembra lá da teoria? Logo, esse argumento principal é esse ângulo raso, que vale quanto? 180 graus. De fato, pergunta, professor, mas por que a gente está estudando o argumento? Porque na próxima aula a gente vai estudar os números complexos em sua forma trigonométrica. Até agora, nós estudamos a forma algébrica, adição, subtração, multiplicação, divisão, potência. Então, na próxima aula a gente vai estudar a forma trigonométrica dos números complexos. E para isso você já tem que saber o que é um módulo e que é um argumento principal desse número complexo. Então, para terminar a aula, vamos ver mais um exemplo aqui, ó. A letra D. A letra D fala que Z4 é igual a 2 menos 2i raiz de 3. Ou pode ser 2 menos 2 raiz de 3i, é a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Olhar e determinar quem é A e quem é B. Então, o A vai ser igual a 2 e o B vai ser igual a menos 2 raiz de 3. Então, você já sabe quem é A e quem é B, encontra o módulo desse número complexo, que eu vou chamar de ρ4. Então, isso aqui vai ser a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais menos 2 raiz de 3 ao quadrado. Então, ρ4 ó, vai ser igual a raiz quadrada de 4 mais 12. Por que 12? Você vai ter menos 2 ao quadrado, 4. Raiz de 3 ao quadrado, 3. 4 vezes 3, 12. Logo, seu ρ4 vai ser raiz quadrada de 16, que vai ser igual a 4. Encontrou o ρ, vamos determinar quem é o seno, quem é o cosseno de θ. Então, cosseno de θ vai ser o A, que vale 2, dividido pelo ρ, que é 4. Logo, o cosseno de θ vai ser igual a meio. Seno de θ. Então, seno de θ vai ser o B, que é menos 2 raiz de 3, dividido pelo ρ, que é 4. Então, o seno de θ vai ser igual. Você pode logo simplificar aqui. Então, você vai ter que o seno, na verdade, de θ é menos raiz de 3 sobre 2. Então, observe que o cosseno é positivo e o seno é negativo. Então, qual é o quadrante que o cosseno é positivo e o seno é negativo? Então, só pode ser no quarto quadrante. Então, no primeiro quadrante, esse ângulo aqui, ó, ele vale 60 graus. Mas quanto é que vale o argumento principal, né? Então, o argumento principal aqui vai ser 300 graus. Por quê? Ó? Vamos olhar aqui de forma geométrica. Você tem aqui o afixo 2 e menos 2 raiz de 3. Ó. Então, ele está no quarto quadrante. Então, esse ângulo todo aqui, ó, ele vale 300 graus. Então, você tinha que fazer uma redução para o primeiro quadrante. E você ia ter que... Esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho vai ser exatamente quantos graus? Vai ser exatamente 30 graus. Ó, você concorda que esse ângulo daqui até o terceiro quadrante é 270 graus? 270 graus mais 30 graus vai ser
300 graus. Logo, esse pedaço aqui, ó, vai ser igual a quanto? Vai ser 60 graus. Então você tem que ter cuidado na hora de encontrar o argumento. Você tem que lembrar lá das funções trigonométricas, lá no ciclo trigonométrico que vocês aprenderam lá no primeiro ano. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Acesse sempre o aula do Colégio Militar para outros conteúdos. Até a próxima aula, se Deus quiser.